Fiz cirurgia de axila por câncer de mama. Eu posso depilar a axila? Pode ou não pode? Olá, meu nome é Francine, eu sou médica mastologista e hoje eu vou responder essa pergunta que me fizeram aqui no Instagram. Primeira coisa que a gente tem que entender é que depilar ou não a axila e de que forma depende do tipo de cirurgia axilar que a gente fez. E o que é a cirurgia axilar que a gente faz no câncer de mama? A cirurgia axilar que a gente faz no câncer de mama é uma cirurgia de linfonodos. A gente retira linfonodos da axila. Linfonodos pode ser retirado 1, pode ser retirado 20, isso vai depender da necessidade conforme a avaliação clínica do seu médico assistente. Mas peraí, doutor, eu tava entendendo tudo bem até agora, até você falar em linfonodo. O que é linfonodo? Então, calma lá que eu vou te explicar o que é linfonodo. Linfonodo, você pode pensar que é como se fosse uma lixeirinha. Então, a gente tem vários linfonodos pelo corpo, são as lixeirinhas do nosso corpo. E eles drenam as impurezas do corpo. Através do quê? De canos, como se fossem canos de esgoto. A gente tem que pensar que o nosso corpo é uma máquina incrível. Então, ele tem as lixeiras, que são os linfonodos, ele tem os canos, que são os vasos linfáticos. Então, esse sistema de esgoto é o nosso sistema linfático. E, então, se você quebra o braço, você bate o braço, você fez um acidente de moto, você tá com uma candidíase, você tá com uma infecção urinária, você tá com amidalite. O que acontece? Uma infecção, uma inflamação, as bactérias, as impurezas vão ser drenadas para o linfonodo mais próximo. Você já não sentiu quando teve uma dor de garganta, uma bolinha aparecer aqui? Ou quando teve uma infecção urinária, uma candidíase, uma bolinha na virilha que doía e depois desapareceu? Isso é o linfonodo, que normalmente ele não é palpável. Quando tem um processo inflamatório infeccioso na região dele, ele aumenta e pode até ficar dolorido e depois ele volta ao tamanho normal porque ele está drenando as impurezas, bactérias, tudo que é parte daquele processo inflamatório infeccioso daquela região. Com o câncer de mama não é diferente. Então você tem o câncer de mama, que é o quê? Uma multiplicação desordenada e acelerada de células da glândula mamária. Essas células, elas vão se desprender. A grande diferença entre o câncer de mama e uma lesão benigna da mama é que, tipo, um nódulo benigno tem uma multiplicação rápida de células, tanto que formou um nódulo, só que essas células não têm capacidade de se desprender, diferente do câncer, que a célula se desprende, pode cair na corrente sanguínea ou na corrente linfática que vai para essas lixeirinhas. A corrente linfática mais próxima do câncer de mama, mais próxima da glândula mamária, é a axilar. Então ele vai para a axila, do lado do tumor. Se é na mama esquerda, axila esquerda, mama direita, axila esquerda, isso é o que geralmente acontece. E para onde? Para o primeiro linfonodo da axila. Então, dentro da axila, a gente tem uma cadeia linfática, uma cadeia de linfonodos. A gente tem o primeiro, depois tem os outros, um por um e vai indo. Esse primeiro linfonodo, como se fosse uma arborificação com vários, tipo um cachinho de uva, mais grosseiramente falando, esse primeiro a gente chama de linfonodo sentinela. Então, sempre que a gente pensa em operar uma paciente que a gente não sentiu o linfonodo aumentado ali, que a gente não fez biópsia dele, não viu que tinha câncer ali, a gente vai só investigar. Quero saber se foi para o sistema linfático, se foi para o nosso sistema de esgoto ou não o câncer de mama. Eu vou tirar o linfonodo sentinela, aquele primeiro que está mais pertinho da mama. Se ele vier com tumor, aí eu vou tirar 2 níveis de linfonodo daquela região, que é o nível que fica para fora do músculo peitoral e é o que fica entre os 2 peitorais. Esses 2 níveis, que vai ter vários linfonodos, a gente vai tirar se o primeiro vier positivo. Se vier negativo, a gente só tirou ele e deu. Então, faz toda a diferença eu pegar uma região da axila, eu tirar uma lixeirinha, para eu tirar 15 lixeirinhas, 10 lixeirinhas, 20 lixeirinhas. Isso faz toda a diferença para a drenagem de impurezas daquela região. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que cirurgia você fez na axila, porque isso faz toda a diferença para como eu vou te orientar. Como que foi a cirurgia? Foi uma cirurgia foi mais manipulada a axila ou acharam bem facilzinho aquele linfonodinho ali e já foi retirado? Também preciso saber da complexidade, da dificuldade que o cirurgião encontrou para fazer essa cirurgia. E depois disso sim, a gente vai conseguir discriminar se você pode ou não depilar a axila e a partir de quando você pode fazer esse tipo de procedimento. Eu, particularmente, para as minhas pacientes, o que eu indico?
Independentemente de um esvaziamento ou de uma biópsia de linfonodo sentinela, desde que tire algum linfonodo, eu oriento que no primeiro mês não depile a axila com cera, nem com gilete, nem use desodorante industrializado, quer dizer, com parabeno, com alumínio, com perfume, que evite agressões na axila e naquele braço, tá? Evitar creme, evitar tirar cutícula, qualquer processo que possa causar sangramento, processo inflamatório, processo alérgico, que evite nesse primeiro mês para que a gente não corra o risco de formar um linfedema. Ai, meu Deus, estava tudo indo bem até agora que eu entendi o que era o linfonodo, eu já não entendi o que é esse linfedema. Então, o que é o linfedema? No momento que a gente tira alguns linfonodos da cadeia linfática daquela região, a linfa que seria drenada para o linfonodo da região com as impurezas da região, ela vai ficar solta em toda a extensão daquela área. Então, por exemplo, tirei linfonodos da axila, teve um câncer de mama. Aconteceu algum processo inflamatório infeccioso. A linfa vai recolher aqueles resíduos e vai encaminhar para onde? Para o linfonodo que foi retirado? Não. Então, para onde ela vai encaminhar? Para lugar nenhum. E aí que acontece um acúmulo de linfa em todo o braço, chamado de linfedema. E o braço fica grande e dolorido. E esse processo é irreversível, por mais que diminua o braço com fisioterapia, nunca mais volta a ficar exatamente do mesmo diâmetro que era antes. Por isso que é tão importante a gente nunca causar um linfedema. E para nunca causar um linfedema, é necessário que a gente não sofra nenhum processo inflamatório, alérgico, infeccioso naquele braço. E para isso que eu tenho tanta cautela e peço que evite depilar axila com gilete ou com cera de qualquer forma, corte os pelinhos com tesoura, evite perfume, evite qualquer conservante, qualquer produto industrializado, coisas mais elaboradas para não causar processo alérgico, evite corte com faca, então manipulação na cozinha de faca, de objetos cortantes para evitar se machucar, e também não tirar a cutícula, só empurrar a cutícula da unha para evitar qualquer lesão também. Pode pintar a unha? Pode cortar os pelinhos, como eu falei? Pode usar um desodorante natural? Eu até autorizo esse uso, tá? Mas sempre, como eu falei, cada tipo de cirurgia é única, conforme quantos linfonodos foram retirados, conforme a dificuldade que eu tive para retirar esses linfonodos, o quanto que eu tive que mexer na axila e agredir aquele tecido, conforme o quadro da paciente, como que a paciente, como que ela vive, como que ela trabalha, como que ela vive em casa, se ela tem animais de estimação, se ela não tem, como é que é a salubridade da moradia dela. Todos esses fatores eu preciso levar em conta, se ela acata as minhas orientações 100%, 50% ou quase nada, para saber de que forma que eu devo abordar e com que intensidade que tem que ser esses cuidados. O mais importante é, então, tirou um linfonodo, tirou alguns linfonodos, a gente perde parte da drenagem de processos inflamatórios infecciosos daquela região. E é necessário, sim, ter um cuidado muito maior para evitar lesões ali. Então, espero ter respondido a dúvida que foi feita para mim. Se tiverem mais dúvidas ou sugestões de temas, enviem no direct, que é um prazer conversar com vocês sobre mastologia. Um beijo e uma ótima semana.